Piano para o grande ABC. Adquira uma tecla de um piano alemão de Hamburgo e o ABC vai ter um instrumento fantástico para as gerações e gerações. Mas onde está esse piano? Durante a semana, a Morisa conversando com a gente, Morisa Garbelotto, filha do saudoso Oscar Garbelotto, encontrou uma série de documentos lá na Universidade de São Caetano. E passou essa documentação para a gente. Você não sabia onde estava o piano? Era uma curiosidade minha, porque eu mexia nesses envelopes de fotos e dados, informações que o meu pai escrevia, e surgiu a ideia. Eu falei, nossa, onde que deve estar esse piano? Ele veio para o IMES, esse piano chegou no IMES, fez uma série de apresentações lá no IMES e depois... Isso em 1998? 98. Aqui a gente está vendo a letrinha do Oscar Garbelotto anotando, identificando as fotos de quando o piano chegou, né? Então, exatamente em abril de 1998. Exatamente. E logo em seguida já fizeram uma série de concertos, tem até a programação desses concertos, e... manuseando essas fotos, esses documentos no centro de memória da USCS, me veio a pergunta, onde será que está esse piano? Porque com certeza não deve ter sido muito barato, né? Veio da Alemanha, houve essa campanha, vamos comprar teclas do piano, então imagino que seria um instrumento muito valioso. Aí você me perguntou onde que está o piano, eu chutei, falei, acho que está no Teatro Municipal de Santo André. Imaginei. Eu falei, olha que bela pauta, temos que descobrir esse piano. Na semana seguinte, conversando com a nossa querida colega de trabalho, a Vitória Santos, Vitória, vamos descobrir onde está esse piano. O que você fez? Como é que você chegou ao piano? No primeiro momento, eu já fui pesquisar o que era o piano, onde ele estava, como foi o processo para ele chegar no grande ABC. Então, eu fui nas últimas matérias que foram feitas sobre o piano, e aí eu encontrei que a última matéria que foi feita foi em 2016, onde o diário falava que ficava de total responsabilidade do Teatro Municipal de Santo André, aonde hoje em dia continua sendo guardado, preservado a memória desse piano, o piano continua sendo utilizado. Legal. E muito bem cuidado. Professor Abel, que me faz lembrar o técnico do Palmeiras, né? Abel Rocha, que é o maestro da nossa Orquestra Sinfônica de Santo André. Onde que está esse bendito piano? Olha, o piano, nesse momento, a gente pode falar que ele está no Teatro Municipal de Santo André, que é a sede dele desde 98, logo depois que ele chegou, ele foi sediado no Teatro Municipal, ficou aos cuidados da Orquestra Sinfônica Municipal de Santo André, com a responsabilidade do maestro Flávio Florenzi naquele momento, e depois herdada por todos os maestros seguintes, a responsabilidade pela programação, mas em decorrência da reforma pela qual está passando o Teatro Municipal de Santo André, né, que acabou de ter a reforma da parte de engenharia feita, agora vai ter uma reforma técnica, para que o instrumento não corresse nenhum risco durante esse período de reformas, e risco é assim, a possibilidade de entrar um grão de areia dentro dele. Nós fizemos uma parceria com a Unesp, com a Universidade Estadual Paulista, Júlia de Mesquita Filho, que eu também sou professor. Então, desde março do ano passado, por garantia da segurança do instrumento, ele está sediado numa sala de concertos do Instituto de Artes ali na Barra Funda, onde ele tem parceria com a universidade está fazendo a manutenção dele, e ele é usado em aulas de música de câmara e recitais. E como eu sou professor da faculdade, eu passo quatro vezes por semana lá para ver se está tudo em ordem, se estão usando direitinho, se ele está limpo, se ele está arrumado. Porque a preservação desse instrumento tem que ser a nossa maior objetivo, né? Porque é um instrumento extremamente bom e hoje em dia seria extremamente caro também. Olha, a gente tem... O Diário do Grande ABC vestiu a camisa na época
e criou essa campanha, Um Piano para o Grande ABC. Nós não tínhamos um piano legal? Então, o que a gente chama de piano legal é complicado, né? Porque foi... a orquestra estava fazendo 10 anos nesse momento, né? E a prefeitura... Era o Flávio Florencio. Flávio Florencio que desde 87 era o maestro da orquestra. Em 98, a orquestra estava completando seus 10 anos. Então, por iniciativa dele e de outros artistas, muito do Arnaldo Cohen, que era um dos maiores pianistas de expressividade brasileiro, veio essa proposta de adquirir um piano que pudesse ser usado na programação da orquestra, que era uma orquestra das mais tradicionais aqui da região. Eu conhecia muito o Flávio, então essa vinda do piano para o ABC foi botou olhos muito grandes na cidade de todo mundo que fazia música, né? E acho que foi o Flávio e o Cohen que deram início a essa ideia e conseguiram mobilizar, junto com o jornal, toda a sociedade do ABC, né, para se mobilizar em torno de um instrumento. Na época, o jornalista Alexandre Polese era o diretor de redação e ele acabou sendo o primeiro presidente da associação... Da Associação Pro Música de Santo André, que foi quem articulou também essa movimentação do piano, né? Alexandre, o piano está são e salvo, viu? E logo vai ter uma grande... E a gente está vendo aqui, ó, você conhece alguma outra campanha assim para comprar um piano? Olha, já existiram Ou algumas normal? pelo mundo, né? Eles se basearam, foi uma sugestão do próprio Cohen, eu tive com o Arnaldo Cohen ano passado, foi uma proposta dele mesmo de mobilizar a sociedade, porque comprar um instrumento desse é muito caro, né? Ele demanda muito conhecimento, muita dedicação, inclusive... em 98, o Hamburgo D continua sendo um modelo top de linha da Steinway, né? E naquela época não existia nenhuma outra fábrica de instrumentos desse tipo que tivesse algum concorrente para ele. E foi o próprio Arnaldo que foi até Hamburgo, né? Ele não cobrou nada para isso, inclusive as passagens foram todas por conta dele, como ele tinha uma vida internacional, um apaixonado, se dedicou muito à vinda desse instrumento para cá. E ele que fez a escolha, dentre os vários instrumentos que estavam lá, escolheu qual instrumento que ele achava que era o melhor daquela geração para vir para São Paulo, que nem vinho, né? Você prova e traz a melhor safra. E foi baseado em outras campanhas que existem do mundo, essa coisa de comprar uma tecla. Eu acho sempre bom que as pessoas não comprem só as teclas, né? Acabam comprando tudo, né? As cordas, a caixa. É porque você estava ensinando pra gente, são 88 teclas. Varia entre 84 e 90, né? Tem uma certa variedade. Então eles partiram desse princípio. Do modelo, esse modelo Steinway são de 98. E olha, a gente não sabe se essa lista está completa, se alguns devem ter comprado mais do que algumas uma cota. Entidades, algumas pessoas. Mas olha, gente, olha, número 1, Arnaldo Cohen. Isso, né? Que foi o grande mentor. E olha, Casa do Escapamento, Denadai, Ibram, Móveis para Laboratórios, OAB São Bernardo e Santo André. Silvio Minciotti, o professor, né, o presidente, na época era presidente da FEPASA, ligado a trem, né? FEPASA. IBGE, ele foi presidente. Depois foi do IBGE. Não sei na época. Pina e Alves, grupo de professores do IMES. Isso é legal. Tem até uma listinha que a gente está mostrando agora para vocês. Os professores investiram R$200 individualmente para completar os 2.000, né? E entre eles o Oscar Garbelotto, né? Walter Moura, da Associação Comercial de São Bernardo, hoje infelizmente já partiu. O professor Marco Antônio Silva, que era o diretor do IMES, tempo do Instituto Municipal de Ensino Superior, atual Universidade de São Caetano do Sul, isso, com 3 campos, né? Exato. Mais de 3. Mais de 3? Em São Paulo, tem mais de 3. Olha, Daniel Lima, ex-colega de redação, grupo de intelectuais da região, reunidos pelo professor Alexandre Takara e Dalila Teles Veras, Augustus Almeida, e assim por diante. São 26 nomes. Gente, que coisa! O investimento de vocês foi uma coisa valiosa e tá aí, valeu a pena. Uma coisa que a gente achou muito bonito na época foi como a movimentação em torno de uma ação artística juntou de uma maneira tão forte a sociedade. Né? São as pessoas se mobilizando em prol de um patrimônio artístico para as cidades, né? Isso foi muito visível em outros lugares. A cidade de São Paulo nunca vivenciou uma coisa tão forte assim. Até hoje nunca fez uma ação como essa? Com essa envergadura, assim, com esse tamanho,
né? A gente conhece instrumentos que foram doados, o próprio Cultura Artística tinha tido uma doação de um Steinway, mas aí por grandes empresas ou grandes empresários, né? Mas a mobilização, que eu acho que sempre foi uma coisa que foi muito citada quando esse piano veio para cá, porque você mesmo leu a relação, ela aponta para diversos setores econômicos da sociedade, isso mesmo, né? Isso São vários mesmo. setores econômicos da sociedade que se juntaram, desde entidades civis ou como a OAB ou pessoas, né? Pessoas físicas que se organizam para isso, ou empresas, e foi muito bonito essa movimentação cultural da cidade. Moriza, o papai fez uma série de fotografias, né? Ele comentava com você sobre o piano, ou passou e agora que você encontrou? Ele ficou muito animado na época, e eu Ele era lembro. um idealista, né? Ele nunca foi um artista, né? Meu avô era ator de teatro, o pai dele, ele nunca foi um artista, mas ele sempre foi amante das artes, o meu pai. Então ele estava sempre envolvido com essas questões. E na época ele era coordenador de cultura do IMES, né? Hoje USCS, do IMES. Então ele era o coordenador de cultura, então ele se envolveu muito com essa vinda desse piano. Nós temos um compromisso, eu e a Moriza, agora em julho, aniversário de São Caetano, a gente vai contar um pouquinho da trajetória de vida do Oscar Garbelotto. Advogado, professor, o grande cara que, na criação do museu, o primeiro museu do Grande ABC foi de São Caetano, ideia do José de Souza Martins, que teve com o Oscar Garbelotto uma ideia, os dois uma força muito grande. Ele guardava o processo, uma cópia do processo volumoso do Museu de São Caetano, que hoje é uma realidade lá no bairro Fundação. Era um advogado, meu pai, mas ele adorava a história, né? E a história de São Caetano. Os textos dele na revista Raízes, né, se juntar aqueles textos, dá um livro. Nossa. A história de São Já Caetano tá ideia lançada, né? Vitória, e como é que foi essa sua investigação para chegar no... Foi difícil? Na verdade, conforme a base que eu tive, que ele já estaria no Teatro Municipal de Santo André, eu entrei em contato com a imprensa super atenciosa, me passaram e-mails onde eu pude entrar em contato com eles e rapidamente já me informaram, não, o piano está com a gente, está preservado, vamos entrar em contato com o maestro, pois mais informações somente ele vai poder te dar de como está, aonde está. Só me garantiram que realmente o piano estava conservado e que estava sob a responsabilidade do maestro atual da orquestra. E os nossos agradecimentos a Paola Zanet. Com certeza, que foi super atenciosa, tirando todas as dúvidas, nos facilitando o contato com o maestro, que sem ela não seria possível interagirmos, né? E estarmos hoje nessa... A Vitória eu estava contando para vocês, ela estudou toda a sua vida, ela sabe tudo a sua... E ela tem uma pergunta para você. Sim, eu li que o senhor aprendeu piano com uma vizinha. Ai, nossa senhora. Ela foi a fundo. Onde apareceu isso? Eu achei fascinante. E o que mais me chocou foi onde saiu a inspiração para o senhor continuar na música? Onde o senhor falou assim, não, realmente é o que eu quero fazer, o que eu quero seguir, essa paixão? Então, eu nasci no Brás. Eu morava, e essa minha vizinha, morávamos onde hoje em dia é a escada que desce da estação Bresser para você sair do metrô, né? Nós fomos desapropriados naquela época para colocar o que hoje a gente chama de linha vermelha, né? E a estação Bresser fica bem em cima de onde era a casa da gente. E era, imagina, Brás nos anos 60, o que era, né? Tinha uma indústria siderúrgica na calçada, tinha transportadoras do outro lado da rua e várias dessas casinhas. Só que eram umas casas de imigrantes italianos, né? A família do lado era nem lembro mais o sobrenome, mas 8 casas para frente tinha a Dona Brasilina, que também era filha de italianos que resolveram batizar a filha com o nome brasileiro. Então a existência dos pianos nesses universos, mesmo estando ali no Brás, uma região praticamente, né, classe média baixíssima da cidade, o instrumento fazia parte de uma vivência cultural, né? E eu lembro que uma vez fui brincar na casa da vizinha, eram 3 meninas, a Laís, que era minha amiguinha, que era da minha idade, a Leda e a Lia, que era a mais velha. E eu sentei no colo da Lia, ela tocava piano, ela me botou meus dedinhos ali. Aí eu cheguei de noite e falei pro meu pai, tô estudando piano com a Lia. Foi mais uma brincadeira. E apareceu assim, mas existia
um entorno desse universo de prática musical exatamente pela convivência com muitos imigrantes que moravam naquela região, né? Legal. Moriza, que pergunta você teria para o nosso maestro? Nossa. Vamos lá. Desde quando você está à frente da orquestra aqui de Santo André? Olha, eu me dei conta disso agora faz exatamente 10 anos. Eu entrei aqui em Sinfônica de Santo André em 2014. Meu primeiro concerto foi em abril, né, quase para o aniversário da cidade. E se completaram 10 anos agora. Nesses 10 anos, todo ano tinha alguma programação com piano, tem vários solistas. As pessoas podem até consultar no canal no YouTube da Orquestra Sinfônica, procura lá no YouTube Orquestra Sinfônica de Santo André, tem vários vídeos dessas épocas todas, até épocas anteriores que a gente foi recuperando para a história. Em 2018 a orquestra fez 30 anos, então a gente fez várias recuperações, tem um documentário sobre os 30 anos da história, tem muitos vídeos, entrevistas do Flávio, se eu não me engano, gravadas com você, né? E eu tô lá desde 2014 cuidando da programação da orquestra. A importância do Flávio Florenzi na música do grande ABC. Olha, foi por isso que a gente resolveu ter essa campanha toda de batizar o teatro com o nome dele, né? O nome anterior do teatro, a gente até conversou com o vereador, que o pai dele foi o vereador que fez o projeto de lei dando o primeiro nome do teatro, que era do Oasis. A gente sabe que ficar mudando o nome de espaço público não é uma coisa legal, mas a gente foi conversar com ele, porque naquele momento foi uma homenagem que foi feita para uma pessoa genérica da cultura brasileira, né? E ele mesmo foi o que nos apoiou, falou, não, temos que trazer por nome do teatro um artista que tenha representado a convivência. Então as pessoas compraram a campanha, porque o Flávio com certeza foi um dos artistas que mais se apresentou no teatro, junto com a orquestra, porque regularmente, uma vez por semana, a orquestra tinha concertos lá. Então, se você contar os 20 e tantos anos que ele ficou na frente da orquestra, você teria, sei lá, milhares e milhares de pessoas assistindo centenas de apresentações com ele. Então, foi uma maneira também de vincular a realização artística da cidade com o nome do próprio espaço. Tem uma coisa que sempre que eu vim para cá, você falou 10 anos, desde que eu conheço o Teatro de Santo André, eu era amigo de famílias tradicionais aqui, dos Gaiarsa, de vez em quando eu vinha para cá, fiz concertos aqui em 83, tudo mais. Eu achava muito bonito o conceito do paço, né? Porque o paço municipal ele é construído ali, tem o executivo, o judiciário, o legislativo, que seriam, todo mundo fala que é o tripé de uma cidade, de uma sociedade, mas eles fizeram questão de colocar a cultura, né? Tem a galeria, o teatro, a biblioteca, como um desses quadripés da construção da sociedade de Santo André. Então, acho que isso dessa mistura de pessoas que se envolveram com a compra do piano, com essa coisa conceitual da cultura fazer parte da formação da sociedade, eu acho que o Paço Municipal representa muito bem, né? Então, acho que e esse resgate o tempo todo de que o quanto que a cultura e as pessoas que a fazem deveriam estar sempre presentes e rememoradas é muito forte. Agora, na reinauguração do teatro, foram vários artistas que fizeram parte do início desse espaço, né? Tava o Antônio Petrin, tinham várias outras pessoas que foram nomes muito importantes, que ainda são, né, pela própria memória cultural da cidade. Então, ter tido o nome do Flávio foi uma campanha que meio que o ideal seria se o teatro pudesse levar o nome de todo mundo, né? Sim. Mas a gente teve que, né, sugerir. E os passos agora, os próximos passos da Orquestra Sinfônica? O teatro está quase pronto, né, tecnicamente? A parte da reforma estrutural está toda feita, né? Então, a partir de junho, a orquestra volta a fazer concertos regulares no teatro. O teatro vai ganhar uma reforma da sua parte estrutural também, luz, mecânica cênica, vestimentas cênicas, que é necessário. Então, a programação da orquestra, agora voltando para o teatro, vai absorver todas essas novidades, né? Então, a gente já tem ópera programada para julho. Então, julho volta a ópera para o Teatro Municipal, que faz 6 anos que não tem, né? Então, vamos trazer de volta. Julho e agosto, a série de concertos. E assim que tiver com todas as condições adequadas para o piano voltar, a gente quer trazer concertos em grande escala para apresentação aqui. Eu tenho uma pergunta. É importante a sociedade saber por que o piano não pode ficar se deslocando muito, né? Então, um instrumento desses é um equipamento extremamente caro e especializado. São milhares de pecinhas que tem lá, né?
E se você fosse comprar o mesmo modelo hoje em dia, né, que a gente fez esse levantamento ano passado, pode ser que já esteja desatualizado. Entre comprar o instrumento, levar alguém para visitar, pegar, colocar num container, botar num navio, trazer no Brasil, montar, instalar e deixar ele pronto, hoje em dia seria uma coisa de R$1.800.000. Então a gente tem que preservar esse valor, porque, né, se você fizer as contas, o instrumento na época foi comprado por 178 mil. Né? E ele valorizou quase 10 vezes, né? o que ele representa. Então, há uma movimentação muito contínua coloca em prejuízo essas estruturas todas, né? Então, a falta de manutenção também coloca em prejuízo. É diferente, que eu estava brincando, né? Diferente de uma geladeira que você tem 1 ano de garantia e depois se quebrar você joga fora. Não, essas empresas, eles garantem os seus instrumentos por dezenas de anos, desde que eles sejam bem preservados, bem manuseados. Então, ficar transportando de um lugar para outro seria destruir o instrumento em pouco tempo. O simples transporte É porque ele tem que ser muito especializado, porque você não é uma cadeira que você tira daqui para lá, ele pesa centenas de quilos. Você tem que desmontar o instrumento inteiro, tem que tirar as pernas do instrumento, tirar a tampa do instrumento, tem que colocar, entende? Outra afinação. Tudo. Ele demanda vários consertos e manutenções e ajustes para ele ter a qualidade para a qual ele foi construído, né? Ele já foi usado, assim, tem até vídeos na orquestra com... Não tem diferença, só toca... Não, João Cristal, que é um músico da cidade, que é músico popular, mas é um excelente pianista. Não tem por que não tocar nesse instrumento. É música do mesmo jeito. Não é que ele é só tocado para concerto de Brahms, que também é outro dos vídeos que a gente tem aí com o Pablo Rossi, né? Então, mas ele precisa ser bem preservado, porque não é um instrumento que você vai ter uma outra substituição dele daqui a 1 ano, quando acabar a garantia, entendeu? Ele está aí há 30 anos, né? 25, 27, sei lá, 26 anos que ele está aí lindo, bonito e garantido, né? Exatamente porque está sendo extremamente bem cuidado. Memória na TV está muito feliz de te receber, maestro. Nossa, as portas estão abertas. Moriza, amiga querida, muito obrigado pela dica, pela pauta. Vitória, parabéns. Qual é a próxima matéria grandiosa? Vamos providenciar. Tá. Então, vamos encerrar. Nós iniciamos com os acordes do piano. Vamos encerrar com um trechinho da nossa conversa. Nem lembro quanto. A gente vai colocar na legenda com o saudoso Flávio Florenzi. E na semana que vem, mais um Memória na TV, conversando sobre o ABC. Essa região operária, mas intelectual, muito. Música, legal. Tacara, deu certo, Tacara. O piano tá aí. Um abraço a todos. A Orquestra Sinfônica, que era jovem e que hoje é madura, de Santo André, está completando 20 anos de apresentações, de vida, sempre com o seu regente fundador, Flávio Florenzi, que é o convidado do Memória na TV dessa semana. Flávio Florenzi, que honra, que alegria receber você no nosso humilde programa Memória na TV. Imagina, um prazer imenso poder falar sobre a orquestra aqui com você, com um especialista em memória. E você já me contou antes do programa por que esse jovem, que não está entre parênteses, mas está destacado no início, porque vocês tinham uma ideia de futuro. Na verdade, o projeto inicial da orquestra, que a gente até hoje não conseguiu implantar, infelizmente, mas haveremos de conseguir um dia, era que a gente se iniciasse como uma orquestra jovem e que aos poucos, paulatinamente, ela fosse sendo profissionalizada. E isso vem acontecendo, mas não de uma maneira muito organizada. Então a gente de fato está se profissionalizando, a orquestra está se desenvolvendo, está amadurecendo, como você disse, mas ainda faltam providências para ser tomadas, principalmente na esfera da infraestrutura da orquestra, para que esse amadurecimento se complete. Então, Flávio, vocês têm um acervo legal da orquestra e tem o programa inaugural, esse documento humilde, que eu acho que foi impresso, mas foram folhas, metade de folhas de tamanho ofício, dando as informações básicas, né? Concerto inaugural.
Apresentação e programa, 24 de abril de 88. Você lembra dessa data? Onde foi essa apresentação? Como que o público reagiu? Como que foi 20 anos atrás? Lembro nitidamente, como se fosse amanhã. Como se fosse amanhã. Dia 24 de abril. Nós tocamos, me corrija se eu estiver errado. Tô aqui te tomando, hein? Nós tocamos a primeira sinfonia de Beethoven. Nós tocamos o concerto de Haydn para trompete e orquestra. O solista foi o Anor, que era o nosso primeiro trompete na época. Hoje o Anor é professor na Universidade Federal de Minas Gerais. Por coincidência, estive com ele ontem. Anor Luciano Júnior. Anor Luciano Júnior, ele mesmo, grande trompetista. Allegro, andante, allegro. Esse é o concerto que ele tocou. Tá. Tocamos o poema sinfônico Finlândia de Sibelius, se não me falha a memória. Jean Sibelius, isso. E tocamos Villa-Lobos também, não foi? Foi a primeira peça. Heitor Villa-Lobos, Prelúdio das Baquianas Brasileiras, número 4. Número 4. Exatamente. E eu me lembro nitidamente, esse concerto foi aqui no Teatro Municipal de Santo André, foi muito concorrido esse concerto. Eu lembro que eu tive muito trabalho para, inclusive, conseguir os ingressos para minha família e tal, porque mesmo? todo mundo queria assistir, tinha poucos ingressos e tal. E com apoio cultural, Camerati Espaço Cultural, importantíssimo, né? Naqueles anos, na segunda metade da década de 70, e a saudosa Grande ABC FM 99,3, do grupo do nosso Diário do Grande ABC, que depois se transformaria na Rádio Scala FM. E que existe ainda a Rádio Scala, não? Existe, mas com uma outra direção. Outro perfil, né? E um outro nome também. Legal. E como é que surge a ideia de se criar a Orquestra Sinfônica na Oportunidade Jovem de Santo André, numa cidade importante como Santo André, que já tinha tido duas experiências, uma da década de 50 e outra da década de 70. Isso mesmo. Por coincidência, nessa primeira orquestra da década de 50, meu pai tocava. Meu pai era pianista dessa orquestra e ele era amigo pessoal, inclusive, do maestro, o maestro russo, o maestro Leonid Urbanin, a quem eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Ele morreu, o maestro, eu lembro que eu era criança quando ele morreu. Mas eu o conheci pessoalmente, eu ficava muito impressionado com a figura dele. Era uma figura que inspirava assim, muito respeito, uma coisa assim, inatingível, inalcançável e tal. Daí nessa segunda orquestra, que foi na década de 70, eu tive a oportunidade de tocar. Eu era flautista nessa segunda, com Tibor Reisner. Isso mesmo. O maestro era o Tibor Reisner, que era um contrabaixista alemão, embora ele, se não me engano, tivesse nascido na Hungria, mas ele era de nacionalidade alemã. Ele faleceu há pouco tempo, era um contrabaixista do Teatro Municipal de São Paulo, mas que, enfim, era maestro também, era regente, e foi ele que organizou esta segunda orquestra. E eu, na época, estava iniciando meus estudos de flauta mais seriamente, e eu era flautista, eu era o último flautista lá, ficava lá no cantinho, escondido, assim, quase que nas coxias, mas aprendi muito tocando flauta ali na Orquestra Sinfônica de Santo André. Florencio, você sabe que uma parte do acervo do primeiro maestro, né, o Leonid Urbanin, né, eu recebi de um dos músicos da época, está comigo. E do Tibor Reisner, eu recebi um CD não comercial com uma das apresentações dele, estão comigo, né? Preciosíssimo esse material. Preciosíssimo, que eu quero repassar para a cidade, quem sabe para o acervo de vocês, porque vocês são caprichosos, vocês guardam isso. Mas nós vamos fazer o primeiro intervalo, você vê como passa rápido? Passou já? Já passou. Nós vamos fazer o primeiro intervalo e na sequência, o que aconteceu de abril de 78 para os anos seguintes? Isso é importante. Perfeito. Até já. A Orquestra Sinfônica de Santo André está comemorando 20 anos e nós estamos recebendo a visita de Flávio Florenzi, músico, maestro, desde o início, o que pensou essa trajetória toda, até pensando no nome, somos jovens, seremos maduros, né? E a gente está vendo aqui do acervo da orquestra duas fotografias, uma toda elegante, né? Os músicos todos elegantes, compenetrado, o Fábio Florenzi. E a segunda, essa é uma foto colorida, a segunda com Boccato, uma foto de 1973, feita pelo Davi Rego Júnior, um amigo Davi de Santo André, mostrando o Boccato. Em 73 ele já era um nome nacional. Já era. Embora essa orquestra que esteja aí junto com o Boccato não era a nossa. Essa não é a orquestra... Essa provavelmente era a primeira
Ou melhor, a segunda Orquestra Sinfônica de Santo André é aquela... porque é 73. Não, pera lá, esses aqui somos nós, sim. Isso aqui não pode ser 73, não. Está errada a data. Tá. Então a Orquestra Sinfônica Jovem. Sim, somos nós aqui tocando. Talvez é 83. a nossa turma aqui. Estou vendo o Simplício aqui, a Gabriela, tocando flauta aqui atrás. Somos nós. Somos nós. Então, onde se lê 73, talvez 93. Talvez, Né? talvez 93, talvez sim. Você vê, memória é uma construção, a gente está construindo a memória aqui, fazendo a retificação. E o que aconteceu depois daquela célebre apresentação no Teatro Municipal? Você tinha certeza mesmo que ia dar certo? Não tinha certeza nenhuma certeza. Porque, na verdade, o poder público municipal, uma administração, muda, sempre há esses riscos. Exatamente. E veja, a orquestra foi criada no apagar das luzes da administração do Newton Brandão. Isso. Era o último ano da administração do Newton Brandão. Você há de se lembrar melhor do que todos, Ademir, que naquele final de ano, no ano seguinte, se não me engano, foi eleito o Celso Daniel. E a orquestra toda ficou com muito medo, inclusive eu, mas o que agora o Celso Daniel vai querer fazer? Provavelmente ele está nos enxergando como um bando de ETs aqui, como pessoas que não têm nenhum compromisso com a cidade de Santo André, ou como um entulho cultural da administração anterior. Imaginávamos, não conseguíamos ler a mente do Celso Daniel e nem a mente daqueles que o auxiliavam. Mas o Celso Daniel mostrou-se um homem extremamente sensível. Ele era um frequentador dos concertos da orquestra, até o fim da vida. Ele frequentava os concertos da Orquestra Sinfônica de Santo André e ele era um homem muito atento para a vida cultural do município e fora do município também. Tanto que ele se cercou de pessoas muito competentes na área da cultura e a orquestra encontrou no governo do Celso Daniel meios para prosperar. A orquestra prosperou bastante durante aquele primeiro governo do Celso Daniel e nos posteriores, nesses mais recentes, nesses dois governos mais recentes do Celso Daniel, inclusive neste último que ele não teve condições de completar por ter sido tragicamente assassinado, como todos nós sabemos. Sim. E então a gente tinha muito medo naquela passagem de ano de 88 para 99, a gente imaginava que o nosso trabalho ia morrer ali, como tinham morrido as duas outras orquestras sinfônicas anteriores que nós tivemos em Santo André. Mas, para nossa surpresa, a orquestra viu-se, naquele momento, abraçada pela cidade como um todo, aí incluído o poder público. Então, eu acho que a orquestra sobreviveu esses anos todos, graças a esse abraço que ela recebeu da comunidade, dos cidadãos, dos frequentadores, e esse mesmo abraço que está mantendo a orquestra até hoje. Foram dezenas e dezenas e centenas de apresentações dentro de Santo André, dentro do ABC, do grande ABC e fora da região. Eu calculo que nós tenhamos feito nesses 20 anos cerca de 800 apresentações. A gente faz uma média de 40 apresentações a cada ano. Entre concertos de todos os tipos, né? Concertos oficiais, concertos extraordinários e concertos didáticos para as crianças, que, aliás, tem um lugar especialíssimo dentro da nossa programação, esses concertos que a gente faz para as crianças, né? Nós sempre fizemos e haveremos de fazer, sempre dar uma atenção especial para as crianças. A gente traz as crianças dos bairros periféricos, de todos os bairros, dos centrais também, da rede pública, da rede privada, da rede, enfim, de todas as escolas, secundário, primário e tudo mais, a gente traz para o Teatro Municipal de Santo André e faz ali os nossos concertos didáticos. Ultimamente temos feito essa programação também na Sala São Paulo. Nós já nos apresentamos em várias cidades do estado, na capital, em São Paulo, a gente se apresenta frequentemente, fazemos aí pelo menos 10 concertos todos os anos em São Paulo, já nos apresentamos também nas principais cidades do interior, tocamos em Porto Alegre, tocamos em Buenos Aires, inclusive, alguns anos atrás, e temos, enfim, com isso, procurado democratizar os festivais de invernos. Sim, no Festival de Inverno de Campos do Jordão, a Orquestra Sinfônica de Santo André é presença obrigatória, provavelmente uma das únicas que se apresenta regularmente todos os anos, em todas as edições do festival. Desde que foi fundada, a Sinfônica de Santo André é convidada para se apresentar lá em Campos do Jordão e já recebemos o convite para 2008. Que beleza. E Paranapiacaba nem se fale. Também, desde a primeira edição do festival, já estamos na quinta, né? Nós estamos lá desde o início. Uma apresentação que ficou marcada particularmente para mim foi no Carlos Gomes. A retomada de um cinema que havia se transformado em estacionamento, na frente, numa loja de tecidos, de repente o Celso lá, né, desapropria, banca aquilo,
E na primeira apresentação estava lá a orquestra. Tava. E com a sua regência. Nós fizemos vários concertos lá no Carlos Gomes. Você falou que o seu pai era músico, lá da primeira orquestra. Quer dizer, você tem raízes no ABC, então. Sim, meu pai na verdade era engenheiro de profissão, mas era músico amador. Músico amador. E como é que ele chamava? Álvaro César Florencio de Barros. E ele era engenheiro da Ródia, trabalhou a vida toda na Ródia. Naquele tempo trabalhava-se num emprego só, né, a vida toda. E num certo sentido, acho que eu estou até seguindo o exemplo do meu pai, uma vez que eu estou há 20 anos na Orquestra Sinfônica de Santo André. Mas ele era engenheiro de profissão, como eu disse, e músico amador. E ele sempre gostava de piano e com certeza o fato de eu ser músico profissional e meu irmão também ser músico profissional, um dos meus irmãos é o primeiro flautista da Orquestra Sinfônica de Campinas Como até é que hoje. Ele chama? Maurício. Maurício Florencio. Isso. Está lá até hoje, na Sinfônica de Campinas. E com certeza esse nosso pendor para a música vem do estímulo que meu pai deu. Que meu pai era um homem que chegava de tarde assim do trabalho, chegava da Ródia, e ele sentava-se no piano antes mesmo de jantar e tocava piano e ficava horas ali estudando piano. E eu me lembro dele tocando o estudo das teclas pretas de Chopin, tocando a sonata Opus 27 número 2 de Beethoven. São coisas que marcaram a minha infância. Nós ouvíamos muita música, ele tinha uma coleção grande de LPs, tinha uma predileção especial, inclusive pelo quinto concerto de Beethoven para piano e orquestra. E meu pai sempre rodeado de amigos que também gostavam de música e tudo mais. E de modo que ele era pianista desta orquestra. Essa primeira orquestra do maestro Leonido Urbenin tinha esse perfil de músicos amadores e alguns profissionais também, né? Tinha um perfil misto, digamos assim. E meu pai, de fato, tocava ali. Cujo palco principal era o Carlos Gomes. Era. Não tínhamos teatro municipal. Não tínhamos, Mas tinha aqui em Santo André aquilo que se chamava de teatro de alumínio. E engraçado que hoje se fala das escolas de lata em São Paulo, e pensar que aqui em Santo André nós tínhamos um teatro de alumínio. Não sei se alumínio pode ser considerado lata, acho que né? É uma lata mais nobre. Mais nobre um pouco. No ferro velho, o alumínio custa mais caro. Aquele alumínio foi reciclado, transformou-se no Teatro Municipal, no belíssimo Teatro Municipal que nós temos hoje em Santo André. Sim. E eu tenho impressão, não sei, o teto de alumínio foi já dos anos 60. Isso. Eu não sei se essa primeira orquestra, se ela sobreviveu aos anos 50. Talvez o sucessor Reisner, também, acho que o Reisner já foi no Teatro Municipal. Foi no Teatro Municipal. Pelo menos na época em que eu tocava lá, em que eu ensaiava na Sinfônica de Santo André com o maestro Tibor Reisner, era no Teatro Municipal. Você tocava o quê? Flauta. Flauta. O seu pai? Piano. O seu irmão? Flauta. E a sua formação em que escola? Eu fiz Unicamp, eu sou formado pela Unicamp e tive o privilégio também de receber a uma certa altura da minha vida uma bolsa de estudos do governo holandês, então passei 2 anos estudando no Real Conservatório de Música de Haia, na Holanda. Que legal, hein? E você nasceu onde? Nasci em São Paulo. São Paulo, capital, 1957. 57. A família morava em Santo André, mas como a família da minha mãe morava em São Paulo, minha mãe aquela coisa de caipira, né? Minha mãe quis ter os filhos junto da mãe dela e tudo mais, acabei nascendo em São Paulo por acaso. Os 20 anos da Orquestra Sinfônica Jovem e Será Sempre Jovem de Santo André, com o regente Flávio Florencio. Apresentação e programa do dia 24 de abril de 1988, no Teatro Municipal de Santo André. Éramos todos jovens, hein? O repórter e o músico e o maestro. Vamos ao nosso teste do programa? Eita! Olha aqui. A orquestra iniciou, o regente titular, Flávio Florencio. Spalla, o que é Spalla? Desculpa. Spalla em italiano significa ombro. Então, em italiano tem esse sentido de braço direito, é o apoio do maestro. Então, é o primeiro dos primeiros violinos. É aquele ombro sobre o qual o maestro chora quando as coisas começam a dar errado. E que você, nas apresentações, sempre conta essas coisas, né? Ensina, é didático, né? E o primeiro Spalla, que agora eu já sei o que é Spalla, da Orquestra Sinfônica de Santo André, José Eduardo Gramani. José Eduardo Gramani, grande violinista, e falecido já, lamentavelmente, morreu de câncer, e era professor da Unicamp, era um grandíssimo violinista, um homem que deixou muitas saudades. São 20 anos da orquestra, vai ter uma apresentação essa semana, dia 26 de abril. Exatamente, dia 26 de abril a gente toca no Teatro Municipal de Santo André e dia 27, domingo, a gente toca na Sala São Paulo, o mesmo programa. Esse programa vai ser dirigido pelo maestro Wagner Polichuk,
que é o maestro adjunto da Orquestra Sinfônica de Santo André. Quando você está assim, você está lá no Teatro Carlos Gomes, naquela apresentação única, num espaço todo arrebentado. Aí, Teatro Municipal de São Paulo, a emoção é diferente? Olha, na hora do concerto, não. Na hora que a gente está ali tocando, a concentração é toda na música. A gente esquece que está nesse ou naquele teatro, a gente esquece que o fulano está assistindo, o Beltrano está assistindo. Mas quando você entra no Teatro Municipal, quando você vai para o camarim do Teatro Municipal, quando você pisa no palco pela primeira vez e você fala, aqui pisou Maria Callas, é diferente, né? É diferente, sem dúvida nenhuma. Esse programa está sendo editado com vídeos de programações, de apresentações de vocês, porque né, não adianta falar, mostrar foto e tal, tem que mostrar essas apresentações ricas. E você lembrou que a TV Cultura tem várias gravações, Tem. né, produzidas por Luiz Deganello. Exatamente. Né? Luiz Deganello. Então, para os nossos setores de memória aqui de Santo André e do Grande ABC, é muito importante recuperar essas imagens que elas todas fazem parte da história da música, da orquestra de Santo André, que venceu questões políticas, que passou por gestões e que está aí firme e forte. Um dos patrimônios históricos da nossa cidade. O tombamento é um ato que normalmente é a obra, é a escultura e tal. Eu acho que a orquestra teria que ser tombada. Dá uma ideia, né? Ei, vamos lançar essa ideia? Vamos. Ao Conselho Municipal do Patrimônio Histórico de Santo André. O tombamento da Orquestra Sinfônica Eternamente Jovem de Santo André. E vamos tombar o maestro, vamos tombar todo mundo, porque não pode desaparecer ninguém, vocês têm que continuar. Obrigado. Por que a gente não acreditava, sinceramente, Ademir, que a gente chegasse aos 20 anos? Porque você sabe melhor do que eu que a cidade de Santo André é uma cidade de perfil industrial. Tá. É uma cidade que se desenvolveu em torno do Rio Tamanduateí, em torno da Estrada de Ferro e das indústrias que se instalaram ali. Então a gente nunca poderia imaginar que uma instituição cultural pudesse vingar na cidade de Santo André. E, convenhamos, é uma instituição cultural sofisticada, uma orquestra sinfônica. Não estou dizendo que ela é elitista, não é absolutamente elitista, mas é sofisticada. Assim como um museu de arte é uma estrutura sofisticada, uma universidade também é uma estrutura sofisticada. E, no entanto, a cidade de Santo André abraçou a sua orquestra sinfônica e fez questão de mantê-la e a mantém até hoje. E, naturalmente, que a orquestra procura retribuir este abraço, oferecendo bons concertos, prestando bons serviços para a cidade. Mas, sinceramente, lá atrás eu não achava que nós fôssemos chegar aos 20 anos. Eu achava, inclusive, que a gente não fosse completar o primeiro aniversário. É porque já mudou a gestão, né? É. Vamos tombar a orquestra, vamos assistir às duas apresentações desse mês de abril. Florence, eu ganhei o dia hoje. Conversei com meu grande amigo Florencio, que um dia falou da nossa coluna, fiquei feliz. Eu leio sempre, porque a sua coluna está no site, né? Está no site. Do Diário. Eu leio sempre. Tá certo. É. Eu vou começar a caprichar mais. Não precisa? É muito boa. Obrigado. Eu fico imaginando onde se arranja tanto material. É o povo, o pessoal que escreve, que telefona, que manda e-mail. Eu sou apenas um organizador. É muito material. Impressionante a quantidade de informação. Mas coisas assim do Arco da Velha que a gente nem imagina que existem, você põe lá. Tá, obrigado. Você descobre e põe lá, assim, e sempre muito saboroso o texto, né? Valeu, a partir de você eu fico muito feliz.